Sejam bem-vindos, esse é o Ideia Positiva, o seu canal de negócios e empreendedorismo. Nós temos o portal também, ideiapositivaonline.com.br, e também tem o Instagram, @ideiapositivaonline. Em todos os canais a gente fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre casos de sucesso, como nós vamos ter hoje, né? Mais uma vez, um caso de sucesso aqui no Ideia Positiva, que é o Lucas Cavalli. Ele é especialista em marketing, em growth. Que é isso, né? Growth. Nem sei se estou falando correto, mas ele tem mais de 10 anos de experiência em marketing, ganhou prêmio recentemente, inclusive, quero saber disso. É de São Paulo, é mais um que veio morar em João Pessoa, né? Há 2 anos está morando em João Pessoa. Lucas, seja bem-vindo ao Ideia Positiva, esse canal, esse espaço, né, para falar sobre casos de sucesso, sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre pessoas de destaque em suas áreas, que é o seu caso. Seja bem-vindo, Lucas Cavalli. Obrigado, Richelle. Obrigado pelo convite. Confesso que ontem, né, quando a gente recebeu esse convite, aí eu fiquei surpreso e muito grato pela oportunidade. E agradeço aí por ter esse momento aí com você e a gente poder bater um papo, falar sobre negócios, é o que eu falo. Quer falar sobre negócio, pode me chamar, que eu estou disposto sempre. Pois é, eu também gosto muito de falar sobre negócios e sobre growth. É isso mesmo? O que é isso? Explica pra gente, é uma área do marketing, existe já há quanto tempo? Conta pra gente o que é, quem não conhece, em detalhes. Olha só, o growth, ele está cada vez mais à tona sendo divulgado, né, como utilizar uma metodologia. Inclusive o meu mentor, meu professor, o último agora, que é o Fernando Miranda, já até sem ganhar nada, mas por gratidão a ele, que é o Fernando Miranda, ele vai estar vindo aqui no Sebrae Pro Business, né, em novembro. Até fui eu que avisei ele, mandei lá no grupo, legal. Falei, Fernando, você vai estar aqui em João Pessoa, tal. Então o Fernando Miranda, ele que é o meu mentor de growth. O primeiro foi o João Vitor, da G4 Educação, e agora a segunda formação com o Fernando. O growth ele já existe há muito tempo. Ele só não era divulgado a metodologia para as outras empresas serem aplicadas. Mas eu vou citar aqui, né, não de forma de merchan, mas eu preciso citar o nome dela, não sei se eu posso, mas assim, pode. As grandes empresas, elas aplicam a metodologia growth. Uma delas é a iFood, Spotify, Dropbox, Netflix. São todas empresas que elas aplicam a metodologia. E a metodologia growth, ela é uma metodologia norte-americana. Os norte-americanos, eles utilizam muito essa metodologia nas empresas. E aí o Fernando Miranda é uma das pessoas que veio, né, aqui no Brasil. Ele é um gestor, ele já foi gestor de growth em inúmeras empresas como Infomoney, Exame, com cases absurdamente de sucesso. E ele está fazendo o quê? Está formando as pessoas. Ó, o Fernando Merchan, depois eu quero cobrar. E aí... Com isso, o growth, o que ele é? O growth, eu gosto de, para simplificar, né, a metodologia, eu gosto de fazer alguns comparativos. O comparativo mais próximo, por conta de resultado, que o growth é um resultado mais rápido, eu comparo ele muito a um carro turbinado. Tá? O que seria o carro turbinado? O marketing, ele é o carro turbinado, onde você tem o tráfego pago que você vai turbinar ele. Ok? Certo. Porém, ele é onde você vai fazer o quê? Os ajustes finos. A Fórmula 1. A Fórmula 1 é um laboratório de teste. Ela é um growth. Porque tudo que é testado na Fórmula 1, ela vai para onde depois? Para os nossos carros no dia a dia. Então, muitas coisas que hoje você vê na Fórmula 1 de tecnologia, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, ou até antes, né? Cada vez a gente está reduzindo esse espaço, ela vai estar lá. E o growth é isso. O growth, ele é o marketing, mas com aqueles ajustes finos. Olhando o quê? Metodologia de crescimento de negócios através de experimentos. Então, eu sempre faço o alinhamento de expectativa nos meus clientes, que é o seguinte. Eu estou entrando aqui e quero ficar eternamente com você. Só que daqui 10 anos, 15 anos, eu ainda vou estar falando uma palavra que eu sei que você vai ficar intrigado. Sabe que palavra que é essa? Teste. É um eterno teste. Dentro da metodologia growth tem alguns conceitos que é o quê? Quem testa mais, ganha mais. E o que vai dando certo, vai ficando. O que vai dando certo, vai ficando. Então, tudo que deu certo hoje, ela já foi um teste. Seja um influencer, seja um produto. E o growth, ele trabalha com esses pilares.
né? O Growth, se você pesquisar, é o Growth Hacking ou o Growth Marketing. Então, hoje, a minha empresa, a Cavalli Growth, ela é especialista na metodologia Growth dentro das empresas. Ou seja, nós vamos trabalhar o crescimento. Nós não vamos trabalhar apenas o marketing digital. O marketing digital ele é muito pouco, ele é muito pequeno dentro do que uma empresa hoje necessita para ela fazer o crescimento. E por que o Growth? O Growth ele veio de uma evolução, de uma sucessão de experimentos dentro da minha empresa e experiências que eu comecei lá atrás, na pandemia, né, como a gente já conversou na nossa reunião. Eu conheço o Lucas, só um parêntese aqui, né? Nós fazemos parte de um grupo empresarial, que é o BNI, e Lucas, a gente já teve esse momento, né, de reunião, de conversar, como a gente chama de 1 a 1, e Lucas já falou um pouquinho sobre essa história, que a pandemia foi a virada de chave, né? Enquanto muitos negócios fecharam na pandemia, para outras áreas foi completamente diferente, né? Até de mudança de área. É o seu caso, né? Sim, sim. O marketing, na verdade, foi uma formação minha. Eu falo que eu não sou nenhum daqueles consultores especialistas e aventureiros do marketing digital que apareceu de repente na pandemia, Sim. né? Por uma necessidade. E assim, eu parabenizo essas pessoas porque eles viram um mercado, um oceano azul e falou, é agora. E foi como eu percebi, também tive essa percepção. Mas eu me formei o marketing lá atrás, me formei em 2012. E 2012 para 2013, com a minha formatura, teve o quê? Eu lembro que tinha uma aula, um EAD lá, que era marketing digital. E quase ninguém dava moral. EAD, marketing digital, Facebook. Naquela época, Facebook era aquelas brincadeirinhas de ficar postando foto. Eu não me lembro, mas acho que Instagram devia estar começando alguma coisa nesse sentido. Mas eu acabei fazendo a especialização de marketing digital nessa época. Fiz, ficou lá guardado na minha prateleira. E dentro da empresa que eu trabalhei por 15 anos, né, não trabalhava com marketing. Eu falava que eu era o marketing da engenharia, porque trabalhei por 7 anos no desenvolvimento de produtos e sem saber eu aplicava um pouco do Growth, porque eram vários produtos que a gente recebia a demanda do mercado de injeção eletrônica diesel e muitos produtos a gente desenvolvia e o teste era no mercado. Então tinha aquele produto que ele alavancava e continuava, como tinham produtos que ele não alavancava, ficava lá por um tempo e logo sumia. E depois de eu estudar, eu vi que realmente era aplicado um Growth, né? Que é o MVP, é uma sigla que a gente usa muito, que é o mínimo produto viável. É onde você desenvolve produtos com o menor custo possível para validar se ele vai ter uma assertividade ou não para você lançar. E isso é uma metodologia aplicada do Growth dentro das empresas. E com isso, eu fui crescendo lá dentro da empresa, né? Me considero muito especialista em vendas, eu sou um eterno vendedor, eu amo vender e falo que todo mundo é um vendedor, tá? Com certeza. E você precisa vender para todos. E aí eu fui desenvolvendo. Veio a pandemia. Né? Veio a pandemia e o louco, que fomos chamados por muitos, foi convidado por um amigo para estar contribuindo dentro da empresa dele, para vender. E eu vi que eu tinha um mercado muito aberto, eu sempre quis empreender, sempre quis ter meu negócio. Aonde eu vi um mercado, eu falei, eu tenho um mercado absurdo para aproveitar uma carteira de clientes que eu tenho. Fiz a proposta para ele de ser sócio meio a meio, ele aceitou, voltei. Pedi a conta no meio da pandemia, né? Em junho, a pandemia começou em março. É louco, tá? Todo mundo falou. Não, todo mundo. O louco era o menor dos adjetivos que eu recebi, né? Mas a família na época me apoiou. E eu comecei como uma agência que só fazia gestão de social media. Criação de conteúdo, tudo que precisava, incluir as pessoas no Instagram, que aí o Instagram, por conta da pandemia, o WhatsApp, era aquela coisa, quem tinha um canal de WhatsApp era diferente. Até que foi o quê? Tendo a necessidade do tráfego pago. Tráfego pago naquela época com R$150, meu amigo. Era coisa que você fazia absurdo com ela. Aí minha empresa saiu de uma gestão de mídias sociais, a social media que nós chamamos hoje. Transformamos numa agência 360. E aí começou o tráfego pago cada vez mais ser necessário. O tio Zu, que queria ganhar junto, começou a reduzir a entrega do orgânico e forçar a entrega do tráfego pago. E a minha empresa foi acompanhando essa evolução, porque entrou num ponto que só a criação de conteúdo não tinha mais aquele resultado, precisava do tráfego pago. Depois a minha empresa ficou só especialista no tráfego pago, mas ao ponto do quê? Não adianta só fazer tráfego.
Eu não vejo nenhuma empresa de marketing é minha concorrente. Não vejo como concorrente. Eu vejo assim como parceiros. Não tenho medo, não tenho ninguém, porque é uma coisa que eu sempre falo. Eu tô aqui para ver quem é o cara de qualquer mercado que fala, o mercado é meu e eu atendo ele 100%. Não, tem para todo mundo. Então, é meu parceiro, às vezes ficam bravos comigo. Pô, Lucas, você faz tráfego pago e você fala, para de fazer tráfego pago? Não é que para de fazer o tráfego pago. Não adianta só fazer o tráfego pago. Você precisa fazer o tráfego pago e saber cuidar do resultado que o tráfego pago vai trazer para você. Era aí que eu queria chegar, né? Porque muita gente tem essa dúvida, né? E quando você também coloca aqui o tráfego pago associado ao growth, né? A metodologia, a forma de trabalhar, dá um resultado muito diferente, né? Mas eu queria trazer agora, para a gente falar um pouquinho depois sobre isso, né? Esse livro aqui, viu, Lucas, que está aberto aqui, é o livro das ideias e da vida. Legal. Que dá um norte para nossa conversa, né? Ele dinamiza, na verdade. Tem alguns temas aqui, a gente vai falar sobre esses temas, para dinamizar. E no meio desses temas, a gente vai falando sobre tráfego pago, growth, é melhor um, é melhor outro, associado, né? Vamos pegar um tema aí. Fica à vontade, você que pega. Pegar um tema? Fique à vontade de onde você quer pegar o tema aí pra gente. Eu puxo o papel? Como que é? Isso. É esse aqui? Não, tanto faz. Pega, pode pegar. Você puxa o papel. Esse aqui, ó. Aqui. Isso. Pronto. E é isso, né? Pra gente dinamizar. Gestão. Falamos de gestão de tráfego? Por quê? Então, por que a gestão, na sua opinião, é melhor com uma metodologia? Posso chamar de metodologia growth? Sim, com certeza. Né? A growth é uma ciência, né? Baseada em testes, em ensaios de erros e acertos, como o marketing ele é erros e acertos. O que acontece? O tráfego pago sozinho ele não vai resolver o problema das pessoas. E hoje, e com a experiência que eu tenho, e não é pequena, média, grande, não tem distinção de tamanho de empresa e de segmento. As empresas, elas correm atrás das empresas de marketing digital, de tráfego, para querer crescer. Isso. Mas todas elas buscam aquisição. Estão pautadas em aquisição. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, quero mais, eu quero mais cliente, porque para crescer eu preciso de mais cliente, eu preciso de fazer isso. E o tráfego pago vai fazer isso. Ele vai te trazer mais clientes. Só que eu falo que o tráfego pago, gente, atenção nisso daí, você que tem a empresa que tem o tráfego pago, e isso, gestores de tráfego, vocês vão me agradecer, porque é o seguinte, o tráfego pago, ele vai trazer duas situações. Ou ele vai demonstrar e colocar cada vez mais em evidência que o problema da sua empresa não está no marketing ou na falta de marketing. O problema da sua empresa sempre foi a venda. Por que isso? Eu tenho uma frase que foi com que essa frase cada vez mais eu fui evoluindo dentro da minha empresa, que é o quê? Nós, do marketing digital, nós somos contratados por falta de marketing. Mas sabe por que nós somos demitidos? Por falta de vendas. É engraçado. Porque o marketing ele é medido pela venda. E toda não venda, o vendedor culpa o marketing. E o marqueteiro culpa o vendedor que não soube vender. E aí entra nisso. Por que você só faz tráfego? Se você depende da venda e você não trabalha a venda. Então, o primeiro ponto é, o marketing e o tráfego, ele vai sim expor que o seu processo de vendas ou a não existência de processo de vendas é o maior culpado de você não ter crescido até hoje. E o segundo ponto é que realmente mostrar que você tem uma forte equipe de vendas e que você precisava exatamente do quê? De uma nova demanda. Então, ela é uma faca de dois gumes que fala, né? Isso. Ela pode demonstrar isso. Porém, muitos, e vou falar a grande maioria dos empresários, por ego, por orgulho, não está preparado para aceitar que o grande problema dele não está na falta de marketing. Ele está na falta de venda. E por isso o Growth ele entra e ele consegue fazer o ajuste dos dois. Porque o Growth ele trabalha 3 pilares. Ele trabalha, que é exatamente isso, é a gestão da empresa. Né? A gente não vai ver só marketing, não vai ver só venda. Eu entro na empresa e eu quero ver o DRE dela. Quero saber o quanto que ela faturou.
Aí o cara tem que estar aberto também, Tem né? que- A pessoa que tem que está à tá frente aberto. da empresa tem que ser tá aberto, transparente. é. Inclusive você falou isso, né? Tem que ser transparente, tem que falar tudo. Porque assim, entenda bem, você quer crescer, certo? Todo Ah. mundo quer crescer como profissional, crescer na vida. Tá, mas você quer crescer pra onde? E como, né? E como? Se eu não sei aonde eu tô, e aonde meu cliente tá, e aonde a empresa tá, como que eu vou montar um plano para crescer aonde ele vai chegar? É a mesma coisa que você pegar um Waze, o Waze tá com falha, tá em offline lá, que ele não fala onde você tá, mas você sabe onde você quer chegar. Aí você coloca o endereço lá, o Waze não sabe que caminho que você vai pegar. Então, quando eu entro numa empresa e o cliente tem essa restrição, eu já falo para ele, falo, meu amigo, é a mesma coisa que você quer chegar para algum lugar, mas eu sou o Waze e você não quer mostrar para mim onde você tá. Gostei da analogia. Pega mais um tema pra gente trazer aqui outro tema nesse Pegar um aqui bate-papo. embaixo que eu não tô... Aqui, vai. Esse daqui é sonhos não realizados. Caraca, Eita, agora pesado foi esse, bem. hein? Vamos dar uma pausa na parte mais da metodologia, growth e tal. Vai pro pessoal. Fala agora, mas pode ser também. É, Pode ser, acho que vai ser mais não pessoal. só pessoal, mas também profissional. Será que você já conquistou? Falando sobre realizações, né? Falando sobre Olha, realizações, já conquistou essa parte profissional? Tá ok pra você ou ainda tá? Não, a parte profissional, eu posso me dizer que uma das minhas realizações, por vir de famílias de empreendedores, né? Meu avô, para mim, é um cara que já aplicava growth lá na época que ele começou a feira com um saquinho de arroz. Sem nem perceber. Sem nem perceber. E a história dele é algo que me motiva cada vez que eu penso em desistir. Eu falo, cara, não, meu avô começou assim, por que eu não consigo? Então partiu dele, meu pai, todos os meus tios são empreendedores. E meu sonho sempre era empreender. Eu, dentro da empresa que eu trabalhei por 15 anos, eu me via como um empreendedor. Não me via como um CLT, eu me via como um PJ. Eu precisava crescer lá dentro e fazer com que a empresa crescesse para eu poder crescer. Então, hoje, eu posso dizer que profissionalmente eu sou realizado porque hoje eu tenho duas empresas. Né? Eu tenho a Cavalli Growth, sou sócio no CRM ou cliente, então hoje eu posso dizer que eu estou com uma realização que é ter a minha própria empresa. Mas eu não paro por aqui. Eu ainda tenho algo a realizar profissionalmente que eu quero sim me tornar uma pessoa, um profissional, referência, e não é a nível nacional, mas passo a passo. Estou aqui em João Pessoa. Primeiro quero crescer em João Pessoa, me tornar especial no Nordeste, nacional, e sim quero ser conhecido a nível mundial no que eu faço. E por isso já está ganhando prêmio. Ganhei um prêmio. Que vou falar um pouquinho mais depois. Agora, sobre sonho não realizado, cara, eu vou falar. Ser jogador de futebol. Sério? Você já foi DJ também, tá? Quer tudo um pouco. Né? Eu fazia um pouco de tudo, viu? Eu gostava. Eu sempre gostei de esporte. E não vou falar que eu sempre fui um dos melhores jogadores, né, da turma, mas eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas assim, já participei de testes, né? Treinei por algumas semanas lá no Primavera, fiz testes em algum outro time, não passava. E aí, obviamente, que você vai se perdendo. Mas eu sempre quis ser um jogador de futebol, e daí depois disso eu lembro que quando eu ia prestar vestibular, eu tinha vontade de fazer educação física. E falo que isso até hoje é um negócio que fica na minha orelha, porque eu gosto muito de esporte. Eu falo, cara, por que eu não fiz educação física? Será que eu não deveria ter feito educação física? Né? E é esse sonho não realizado, talvez de não ter sido um educador físico. Pois é, mas você falando assim, me veio, eu estava testando, fiz um teste, tá, mas sabe por quê? Você não passou? Porque você não conhecia o Growth. Exatamente. E já existia. Na época já existia. Lucas, esse prêmio foi o quê? Olha só, o prêmio que eu ganhei lá foi aluno destaque. Tá? Eu participei, né, da formação em Growth pela Stage, que é um braço da V4, né? A V4 Company é a maior empresa de marketing hoje do Brasil, com certeza, é uma referência. Mas eu tô para colocar ela pela América Latina. Eu fui conhecer a estrutura deles em Campinas. Cara, formidável, absurdamente. E eu fiz pela Stage, né?
onde o Denner Lippert da V4 é o sócio, junto com o Fernando Miranda, a formação em Growth. E lá nós estávamos com uma turma de 275 pessoas inicialmente, num período de 6 meses, onde nós mesclávamos com aulas gravadas e aulas online. E não era só aula, era aplicação. E nós tínhamos 3 cases a serem aplicados. A cada 2 pilares de aula, você tinha um case a ser aplicado, que era uma empresa de Balneário Camboriú, que existe essa empresa em outras localidades, aonde você tinha que montar um case com o Growth aplicado. E aí você tinha que ficar, para você poder se formar, você tinha que ter entregue os 3 cases e também ter assistido uma porcentagem mínima. Eu assisti quase 100% da aula, de todas as aulas, e entreguei os 3 cases dentro do prazo. O prazo é um negócio que, para mim, eu tenho que entregar. E aí, o que acontece? Os 30 melhores dos 275 ganhariam como aluno destaque. Eu, como a parte competitiva, a vida toda estava em mim, eu não queria ser o top 30. Eu estava querendo ser o primeiro. Mas, infelizmente, não saiu o ranking de quem ficou em primeiro, segundo ou terceiro. Mas pela média, assim, que eu fui vendo das notas que foram divulgadas e o pessoal foi falando, eu tirei 10 no case 1, tirei 10 no case 2 e no case 3, 8,75. Então eu fiquei com uma média de 9,6. E fiquei entre os top 30. Então de 275, teve apenas 100 que conseguiram cumprir com entrega de cases e assistir a quantidade mínima de aula, que se eu não me engano era 70%. E ainda assim tinha um outro grupo que era os top 30 do curso que recebia o prêmio, né? Lá. E assim, é muito gratificante, né? Porque é o nosso próprio esforço que é gratificado por uma simbologia aí que é o aluno destaque. E validando o que você está fazendo, né? Parabéns. E além disso, os alunos destaque, né? A V4, ela não é boba. Sim. Ela vai atrás para ter uma oportunidade, se você quiser integrar a equipe deles. Entendi. Jogada interessante com estratégia, né? Pega mais um tema. Lucas Cavalli, para a gente conversar. Vamos lá, o que é que você vai pegar agora? Vamos ver. Dentro desse nosso bate-papo, no Ideia Positiva, Lucas Cavalli vai agora... Pegar desse lado, vai. Aqui? Tá. Esse aqui você vai falar sobre... arrependimento. Arrependimentos na trajetória do Lucas Cavalli, hein? Cara, arrependimento, vou falar bem assim, de não ter ouvido as pessoas mais experientes da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito que queria ser independente. Eu falo que eu nunca me arrependi de nada, porque eu falo que eu gosto de fazer. Se eu tiver algum arrependimento, eu prefiro me arrepender por ação e não por omissão. Mas assim, vou falar um arrependimento de modo geral e depois um outro mais específico. Vou começar com o mais forte. O arrependimento meu é mais forte em relação ao meu pai. Meu pai faleceu. Eu estava aqui no período que ele estava com problema de saúde, eu me arrependo de não ter aproveitado mais ele e ter ficado mais próximo dele nesse momento que ele mais precisou. Não que eu virei as costas para ele de forma alguma, toda a forma possível que eu pude contribuir, estar junto dele eu fiz, ia para lá tal, mas isso é uma pergunta que eu sempre faço e isso eu me arrependo de não poder ter estado. Eu sempre fui muito presente, eu e meu pai, mas depois que eu mudei aqui para João Pessoa, talvez eu pudesse ter feito um esforço maior e ter ido mais vezes voltado para São Paulo para ficar junto dele. Esse é um arrependimento assim que para mim é muito forte, mas já trabalho até mesmo para não me afetar, né, na minha vida daqui para frente. É aceitar e aprender e até ensinar quem puder. Agora, outro arrependimento, cara, eu sempre gostei de... hoje não mais, mas eu sempre fui, fui 8 anos de música eletrônica, sempre gostei de festa, gosto de festa e tal. Eu talvez eu me arrependo de não ter me dedicado tanto como hoje eu sou dedicado aos estudos. Eu me arrependo de não ter me dedicado isso lá com uns 25 anos. Entendi. Eu queria ter aprendido algumas coisas, embora a gente é tudo no momento certo, né? Cada um tenha seu nível de maturidade, mas talvez eu pudesse ter pelo menos uns 5 anos a mais. Ou, aliás, eu ter virado a chave, ter criado uma maturidade, né? O growth meu ter entrado pelo menos com uns 25 anos. Entendi.
Mas eu acho que faz parte do aprendizado e como você falou, né? Tudo no tempo certo. Sim. Então você precisava ter passado por algumas situações Sim. para ter a cabeça e entender o que você está vivenciando hoje, né? Exato. Puxa mais um tema, Lucas. Vamos lá. Vamos lá. Estamos caminhando para o nosso final de bate-papo, mas dá para pegar mais um tema aqui e conversar sobre... Opa, olha a forma de terminar. Inteligência artificial. Caraca, essa aí é boa demais. Lucas Cavalli. Por que você disse opa, hein? Aliás, quem disse fui eu, né? Mas vai lá. Inteligência artificial, né? Nós temos um grande parceiro e hoje, para mim, é um dos maiores parceiros da minha empresa, onde eu agreguei o produto dele e é um produto que está atrelado à dor do que eu te falei, né? Que nem o Growth, ele vai trabalhar em 3 frentes: marketing, vendas e trabalhar o produto. Porém, o tráfego pago ele está dentro do marketing, mas tem vendas que hoje a gente sabe que o problema maior das empresas está em venda, né? Porque o Growth ele trabalha aquisição, retenção e monetização. Muitas empresas querem só aquisição, mas esquecem da retenção. Que o mais barato não está no você fazer aquisição, o mais barato está em você trabalhar nos clientes que estão lá. E a inteligência artificial, ela vai vir para ajudar isso. Ela vai vir para sanar aqueles vendedores que, me desculpa, tem muito vendedor ruim. Muito mesmo. E as empresas perdem por isso. Mas elas são culpadas, elas têm que ser autorresponsáveis. Que é o seguinte. Não treinam, né, os vendedores. Mas vem a IA que ela vai precisar treinar. E a inteligência artificial hoje, eu falo que é o seguinte, inclusive foi um tema do BNI, né, que é IA or Die, né, IA ou morte, que realmente está fazendo sentido. Ou vão existir, né, empresas que têm inteligência artificiais e empresas que não vão existir mais. E sim, as pessoas têm que ter o medo da inteligência artificial, mas o medo pelo seguinte, ou você se alia a ela, entende ela e trabalhe com ela, ou ela vai trabalhar por você. Isso é realidade. Eu comparo muito a quando começou computador, que vinha aquele medo, o computador vai substituir profissões, vai substituir operadores. Sim, a IA também. Porém, você pode aprender o quê? A operar a IA e você utilizar ela com a inteligência artificial. A inteligência artificial ela veio sim para acelerar processos. Ela veio para suprir deficiências que o ser humano deixou como abertura e a IA foi criada exatamente para suprir isso. Tem profissões, né, principalmente no marketing, eu vou falar uma delas. O copywriter, para mim, é uma coisa que não existe mais. Vai existir o técnico de copywriting, que vai utilizar da inteligência artificial, e vai ter o copywriter que vai sumir do mercado porque ele não sabe usar a inteligência artificial. Isso vai ser para todo o mercado. Hoje, dentro da minha empresa, eu já tenho vários agentes. Estou desenvolvendo agentes de acordo com o processo que eu preciso para que eu possa depois fornecer para os meus clientes. Mas eu, hoje, dentro da minha empresa, eu tenho pelo menos aí 6 IAs que eu pago, inclusive agentes de IA que eu pago para quê? Para que eu saia, possa atender e ter resultados, né? Growth é ciência, Growth é teste, experimento. Então, quanto mais rápido eu conseguir testar e ter o resultado, melhor vai ser a assertividade. Então, inteligência artificial, se você não tem, se você não conhece, se você não usa, de verdade, corra atrás. Corra atrás, use, não tenha medo do ChatGPT, não olhe para a empresa ou para quem usa de inteligência artificial e fala, nossa, eu estou pagando para uma empresa que vai fazer na IA, eu mesmo faço. A IA está lá, mas não é assim, você precisa saber manejar ela. Esse é o recado que fica. Lucas, obrigado mais uma vez por ter vindo para cá. Ideia positiva, recebendo o Lucas Cavalli, trazendo a sua história, sua trajetória e deixando realmente grandes conselhos. Obrigado. Eu que sou grato aí pela oportunidade. Posso deixar meu arroba aqui? Com certeza, vai. Quem quiser me acompanhar lá, pode seguir o meu arroba, é @lucasdelima_cavalli, ou Cavalli, né, com 2 L's, CAVALLI. Segue lá que você vai ter bastante conteúdo em relação a Growth, para vocês entenderem um pouquinho mais, ver alguns resultados que a gente entrega. E também inteligência artificial, que hoje não existe nada sem IA. É verdade. E a você, obrigado por esse bate-papo, por acompanhar esse bate-papo, né? Tem outros episódios aqui no nosso canal, no Ideia Positiva. Tem o nosso portal também, não esqueça, o ideiapositivaonline.com.br. Tem o Instagram, @ideiapositivaonline. Até a próxima. Até mais.